Bom dia a todos. É com grande alegria, satisfação que daremos sequência às atividades científicas didáticas da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, EBGO. Hoje nós temos a grata satisfação, a grande alegria de termos o professor Aguinaldo Lopes como palestrante, professor titular da disciplina de ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais e o nosso presidente da FEBRASO. Amigo de longa data, pessoa de grande expressão e experiência na nossa área de atuação. Teremos como debatedor o professor Edmundo Baracá, conhecido de todos, professor titular da disciplina de ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP. Hoje falaremos sobre procedimentos cirúrgicos eletivos em tempos de Covid, um assunto atual, presente, de grande responsabilidade pelo impacto que isso possa ter na saúde das nossas pacientes. O professor Aguinaldo tem muita experiência na área cirúrgica e passará para nós os cuidados, a responsabilidade, o zelo para com as nossas pacientes neste momento de pandemia. Convidaria então o professor Aguinaldo para que iniciasse a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, professor Manuel Girão, professor Baracá, pelo convite, pelas palavras. Eu queria externar aqui a minha admiração que eu tenho pelos dois professores, né? E o quanto vocês influenciaram a minha vida acadêmica, né? Tive o privilégio de ter o professor Baracá na minha banca para professor titular, né? Isso realmente foi um grande privilégio, né? Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. E antes do concurso, a oportunidade de conversar com o professor Girão. Eu tenho uma admiração mais do que especial, professor Girão. O que você representa, até do ponto de vista acadêmico, pessoal, e a ajuda que você me deu naquele momento. Então, são dois professores que são extremamente importantes para mim, são pessoas que eu admiro muito, né? E que eu considero os grandes exemplos, né, de professores titulares do Brasil. Muito obrigado, professor Baracá e professor Manuel Girão, tá? Vocês representam muito para mim e eu tenho uma admiração muito e agradecimento muito grande por vocês dois, tá? Obrigado por tudo. Vamos falar de um tema que eu acho bastante oportuno e importante, né? Que é a questão dos procedimentos cirúrgicos eletivos em tempos de Covid. Essa pandemia trouxe a possibilidade de mudanças muito importantes, né? Em vários posicionamentos que nós tínhamos, né? Em várias rotinas que nós tínhamos. Esse aqui é um dos exemplos, né, da educação médica à distância, né? Isso tornou não só uma realidade, né, mas hoje uma necessidade, não tem como tirar mais alguns dos avanços que nós tivemos nesse tempo de pandemia. Eu acredito que se refere a procedimentos cirúrgicos a mesma coisa. A gente rever alguns protocolos, né, e pensar sempre na questão da segurança. Segurança da equipe e segurança da nossa paciente. Então, desde 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde declarou, né, o surto do Covid-19 como uma pandemia, o mundo mudou, né? A gente começou a perceber algumas questões, especialmente no Brasil, como cidades diferentes tiveram momentos diferentes da pandemia e condutas diferentes em relação à pandemia. A primeira questão que veio é o que deveria ser mantido ou não nesse momento de pandemia. Algumas coisas ficaram muito claras. Por exemplo, as emergências e urgências deveriam ser mantidas. E a discussão do que era adiável e não adiável, e do que é essencial e não essencial. Os serviços oncológicos, no início da pandemia, nós tivemos algumas reuniões para ver, em vários centros, né, foram suspensas todas as cirurgias oncológicas e tratamentos oncológicos. Isso eu falo do norte da Itália e na Espanha. Obstetrícia, obviamente, o pré-natal teve impacto, mas não teve aquele impacto do ponto de vista de assistência de partos e cesarianas, né? Isso não tem como mudar. E a saúde reprodutiva é um outro problema, né? A gente estima vão haver quase 9 milhões de gravidezes não planejadas por dificuldade de acesso aos sistemas de saúde, no que se refere à saúde reprodutiva das mulheres. Então, houve uma discussão muito grande do que é essencial e não essencial. E outra questão temporal que é importante, quando começou a pandemia, em março, a
a gente pensava em adiar, né, o que era adiável. Mas nós já estamos há 6 meses da pandemia. Então, uma coisa é ser adiável por 1 mês, 2 meses. A outra questão é por 6 meses alguma coisa ser adiável, né? O que nos chamou muita atenção já no início da pandemia foi esse estudo chinês avaliando mulheres, pacientes assintomáticos, né, uma fase assintomática, mas já infectados pelo SARS-CoV-2, né, submetidos a cirurgia. E cirurgia de todos os níveis, cirurgias de pequeno porte, médio porte e alto porte. O que nos chamou muita atenção nesse estudo chinês? Que 100% daquelas pacientes que eram assintomáticas desenvolveram sintomas. Por volta de 45% das pacientes necessitaram de cuidados intensivos. E 1 a cada 5 desses pacientes morreram. Então, esse estudo chinês mostrou que cirurgia no paciente, mesmo assintomático com Covid, pode trazer consequências e complicações muito graves. Isso mudou o mundo, né? Hoje, a estimativa é que 28 milhões de cirurgias tenham sido postergadas ou canceladas no mundo em decorrência da pandemia, né? E, mesmo nos casos oncológicos, houve um atraso no diagnóstico e tratamento de 2 milhões de casos oncológicos. No Brasil, a gente tem alguns dados que tem uma estimativa que 50 mil cirurgias oncológicas tenham sido suspensas nesse momento de pandemia do Covid. Já, bem precocemente, né, a Anvisa, né, e a Agência Nacional de Saúde recomendaram o adiamento das cirurgias eletivas e não essenciais. Houve uma diminuição com isso de 1/3 dos procedimentos cirúrgicos eletivos no Brasil. A Febrasgo precocemente já se manifestou. A primeira preocupação que a gente teve foi em relação ao ensino, né? Nós fizemos uma webinar, isso 20 de maio, envolvendo alguns serviços, para ver o que a gente faria com esses residentes, né, no que se refere ao prejuízo no ensino, especialmente de cirurgia ginecológica nesse período. Nós fizemos uma publicação sobre isso no International Journal of Gynecology and Obstetrics, foi agora em junho, e nós fizemos uma pesquisa, que está nessa publicação, que a gente viu que das atividades mais prejudicadas durante a pandemia, no que se refere à residência médica, foram as atividades em bloco cirúrgico ginecológico. Mais de 70% dos serviços teve isso como atividade mais prejudicada. E a clínica ginecológica, por volta de 25%. Né? Então, houve uma diminuição de cirurgias eletivas por volta de 80% nesse período. Né? E isso é uma preocupação muito grande. Né? A grande preocupação é que isso não possa ser revertido nesse momento de pandemia. Então, a Febrasgo está se posicionando a respeito disso. Essa é uma outra publicação nossa, algumas recomendações sobre a questão da residência de cirurgias eletivas nesse momento, né? A questão segurança acima de tudo, né? E a possibilidade de rever essa carga horária, esse adiamento da atividade, entrada de novos residentes, provavelmente isso não vai ser possível. Então, o que a gente tem, né? Essa preocupação nossa também, durante o momento de pandemia, com o ensino, mas também o que a gente percebeu, saúde mental, de preceptores e residentes nesse período. A Febrasgo tem se posicionado e tem procurado estar do lado desses programas de residência nesse período. Nós fizemos também algumas publicações nesse sentido, esse aqui no Journal of Minimally Invasive Gynecology, a gente publicou no JMIG, essa publicação em abril, como que o Brasil está lidando, né, com as cirurgias eletivas nesse momento de pandemia. O que a gente viu? Naquele momento a gente orientou, né, que as cirurgias eletivas deviam ser suspensas, né, sempre em uma questão que envolve o paciente e os médicos. Esse risco da infecção pelo Covid deve ser discutido com o paciente, né? E naquele momento, a importância de testar todos os pacientes antes das cirurgias eletivas e o uso de equipamentos de proteção individual. Isso aí foi bem alinhado com um protocolo e uma recomendação da AGL, que precocemente eles se posicionaram a respeito das cirurgias eletivas, né? E naquele momento a gente já viu que no Brasil nós teríamos alguns desafios, né? A gente não tinha teste em massa dos pacientes, né? Naquele momento a gente imaginava que era muito importante de uma forma geral, mas a gente ainda recomenda que pacientes candidatos a cirurgias devam ser testados, né? Não havia um número adequado de unidades de tratamento intensivo, né? E uma disparidade muito grande em relação à terapia a unidades de CTI, né? Do que se refere ao sistema público
privada e suplementar, especialmente nas diferentes regiões do Brasil, com diferentes modelos de sistema de saúde, né? Uma dificuldade de interpretar os dados brasileiros a respeito disso, né? E uma preocupação muito grande foi em relação a equipamentos de proteção individual. A Febrasgo fez uma outra campanha naquele momento de é preciso cuidar de quem cuida, e que nós distribuímos face shields para várias regiões e vários estados brasileiros, né? A Febrasgo precocemente se manifestou. Nós tivemos 2 posicionamentos sobre cirurgia ginecológica nos tempos de Covid. O primeiro no dia 5 de maio, depois um outro no dia 25 de maio. Esses posicionamentos, a gente criou uma parte do nosso portal dedicado especificamente ao Covid. E as cirurgias, nesse momento de pandemia, foi algo que a gente percebeu a importância de a gente definir. Fizemos uma outra publicação sobre isso, né? Está publicado na RBGO, sobre cirurgia ginecológica e Covid, qual o impacto e como devemos conduzir. Então, as nossas orientações, basicamente, estão nessa publicação. Agora foi na última edição da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Primeira questão que nós recomendávamos, né? A gente pensar sempre, né, na segurança do paciente e segurança da equipe. Então, antes de qualquer procedimento cirúrgico, uma anamnese cuidadosa daquelas nossas pacientes. Uma busca ativa de sinais ou sintomas de Covid. E, além disso, perguntar para as nossas pacientes sobre a história de contato recente com pessoas com Covid ou mesmo com sintomas gripais. Um exame físico completo, uma ausculta pulmonar dessa paciente, detecção dessas mulheres de risco. E hoje a recomendação qual que é? Testar todas as pacientes antes das cirurgias eletivas, né? A gente tem toda a discussão sobre as modalidades de testes para Covid, mas orientação, até pelo fato, tem toda uma discussão sobre o valor de testes diagnósticos em indivíduos assintomáticos, mas a nossa orientação é que seja feito o RT-PCR para SARS-CoV-2, né? E esse é considerado o padrão para o diagnóstico de Covid. Então, essas pacientes, vai ser de acordo com o tempo para receber esse teste, mas de uma forma geral, a gente recomenda que seja realizado esse teste de 3 a 5 dias antes das cirurgias eletivas, né? E quais seriam as recomendações gerais? Equipamento de proteção individual completo para todas as pessoas na sala cirúrgica, né? Protetor de sapato, aventais impermeáveis, máscaras cirúrgicas, né? Gorro, luvas, né? Óculos para proteger os olhos, ou então face shields. Uma questão importante, limitar o número de pessoas dentro da sala cirúrgica e reduzir esse trânsito de pessoas na sala cirúrgica. Então, evitar que ele entre e saia na sala cirúrgica. Durante a anestesia, a gente sabe que é um momento importante, né, que pode haver a disseminação de partículas e gotículas com o vírus. Então, a recomendação é que fique só a equipe de anestesiologia na sala cirúrgica durante a anestesia. Então, durante a intubação, só a equipe cirúrgica. Isso vai de serviço de protocolos. Alguns serviços têm alguns protocolos para proteger ainda mais durante a intubação dos pacientes. Pacientes que tenham confirmado Covid ou com altamente suspeitos para Covid, né, a recomendação é que as cirurgias sejam adiadas, né? Essa é a recomendação que se tem. E quando não puder, né, no caso de uma cirurgia de urgência, não se refere a cirurgias eletivas, né, que esses cuidados sejam redobrados, né, e uma sala cirúrgica exclusiva para essas mulheres, né? Uma preocupação que se teve muito precocemente foi em relação à cirurgia minimamente invasiva. Começaram a surgir alguns estudos mostrando uma disseminação de vírus, né, no pneumoperitônio das cirurgias minimamente invasivas, especialmente das cirurgias laparoscópicas, né? Então, essa foi uma preocupação grande. A European Society of Gastrointestinal Endoscopy e a AGL já emitiram alguns pareceres, e que a grande questão que vai se referir e vai ser importante para tudo que a gente vai falar daqui para frente é a gente adotar algumas medidas para reduzir tempo cirúrgico, esse vazamento de CO2, então não ter aquele esvaziamento rápido da cavidade abdominal e evitar o vazamento dos trocáteres, né? Evitar essa produção de aerosol para minimizar a disseminação de gotículas e fluido durante a cirurgia. Sempre que possível, empregar filtros, dispositivos de filtragem, né, da fumaça, né, filtros com capacidade para filtrar partículas pequenas e muito pequenas, né? E evitar essa desinsuflação, né, essa perda de peritônio, né, especialmente na troca de instrumento
ou durante a retirada das peças cirúrgicas, né? O que a gente tem de recomendação prática para isso, né, que a Febraso recomenda? Usar dispositivos eletrocirúrgicos ultrassônicos, né, com baixa potência, para a gente minimizar a produção de fumaça. Sempre que possível, obviamente não há realidade para todos os centros, utilizar esses sistemas de filtragem de fumaça, né, mais uma vez, com a capacidade de reter partículas pequenas e ultrapequenas. Usar aspirador o tempo todo, isso tanto para cirurgias convencionais quanto as cirurgias laparoscópicas, a 12 milímetros de Hg. Né? Evitar esse esvaziamento rápido da perda de peritônio, né? Ao extrair as amostras ou na troca de instrumentos. Né? A extração dos tecidos deve ser realizada com o mínimo de escape de CO2. Então, mais uma vez, né? Utilizar um aspirador durante todo o tempo, durante a mini-laparotomia ou durante a copotomia. Minimizar essa pulverização e propagação de gotículas de sangue e fluido, né? E para a cirurgia minimamente invasiva, minimizar esse vazamento de CO2 pelos trocáteres. Então, preferencialmente utilizar trocáteres descartáveis e de alta qualidade. Nós também temos algumas recomendações para cirurgias laparotômicas e cirurgias vaginais, né? Se possível, evitar a utilização de eletrocirurgia para evitar ou diminuir a produção de fumaça, empregar, mais uma vez, esses dispositivos, né, eletrocirúrgicos ultrassônicos em baixa potência, sempre que possível utilizar sistemas de filtração de fumaça, o aspirador ligado o tempo todo, desculpa, e minimizar a pulverização ou propagação de sangue ou fluidos das pacientes, né? Então, o que a gente tem de recomendação, está tudo tá bem descrito nesses artigos que a gente publicou com a Febraso, especialmente esse último, né? Eu acho que isso deve ser seguido nesse momento. A própria FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, inicialmente ela teve um posicionamento no dia 30 de março de 2020, né, falando sobre cirurgias eletivas. E ainda naquele momento da pandemia, que era para se evitar as cirurgias, tudo que for adiável, que pudesse ser adiável para outro momento. A FIGO, há umas 6 semanas atrás, fez um outro parecer, vale a pena checar esse parecer, como reiniciar as cirurgias eletivas pós-pandemia ou nesse momento atual que nós vivemos a pandemia. Basicamente, o que a gente tem que levar em consideração? São as nossas mensagens finais. Levar sempre em consideração as características locais da epidemia. Nós percebemos isso aqui no Brasil, né? A gente viu que, inicialmente, Manaus, Belém, Recife, Fortaleza, muito complexo, né? Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte estava bastante tranquilo. Hoje a gente percebe Belo Horizonte uma fase da pandemia, né, pior do que nesses outros centros, né? Sempre instalar essa questão de pessoal, né, e ver a questão, especialmente no que se refere a EPIs e estrutura para poder operar essas pacientes, né? Categorizar os procedimentos, o que for absolutamente eletivo ainda não está na hora de ser realizado, né? Fazer de tudo para reduzir o risco, né? Essa é a grande questão. Risco para o paciente, risco para a equipe cirúrgica, né? Sempre um consentimento pós-informado para as mulheres, né? E considerações especiais, né, no que se refere a todas as fases de um procedimento cirúrgico, pré-operatório, perioperatório e, mais especificamente, o pós-operatório. Cirurgias de grande porte que precisam de CTI, né, ter esse cuidado de avaliar, dar disponibilidade de terapia intensiva nesse momento. E mais ainda, né, que essas medidas, a pandemia, a grande questão dessa pandemia, eu acho que nós estamos tendo uma mudança muito rápida no que se refere aos nossos conhecimentos a respeito de Covid, né, e a questão dos momentos da pandemia em diferentes regiões. Que todas essas medidas devem ser periodicamente reavaliadas, né? A gente tem um comitê para avaliar todas essas medidas. Eu queria aproveitar aqui, né, e convidá-los, né, nós vamos ter um evento da Febraso que chama Highlights 2020. Vai ser um evento que vai ser na última semana de outubro, vai ser uma quarta noite, uma quinta noite, uma sexta tarde e um sábado de manhã. É um evento diferente, tá? Vai ter um modelo Febraso, o Talks, parecendo com o TED Talks, uma parte de vídeos comentados com dicas e truques, uma parte de pergunte ao professor, né? E nós temos convidados ilustres, já convidados, né? Nós temos aqui o professor Manuel Girão como convidado, o professor Edmundo
Edmundo Baracá, o professor Marcelo Zugabe, e todo o grupo de professores convidados, né? Então, convido que vocês participem desse evento. Bom, gente, eu queria trazer para vocês, era basicamente isso, e mais uma vez, o prazer de estar aqui com vocês, né? Parabenizar o professor Baracá e o Manuel Girão por essa iniciativa da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? Agradecer muito a Maria Cândida, a Marta, tá? Um prazer muito grande estar juntos. E, acima de tudo, o orgulho de ter professores como vocês dois, né? Como os verdadeiros professores titulares, realmente é um grande exemplo para mim, tá? Eu acho que para todas as instituições brasileiras. E parabéns por vocês terem feito o trabalho para a academia brasileira. A gente tem que resgatar isso. Obrigado, professores. Obrigado, Cândida. Obrigado, Marta. Nós que agradecemos as suas palavras gentis, Aguinaldo. É um prazer estar junto. Obrigado, professor. Chamaria o professor Baracá para suas considerações e iniciarmos o debate. Prazer muito grande participar de mais uma sessão, uma live da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que tem a coordenação do professor Girão e minha também. Foi um motivo de muita satisfação assistir a essa conferência, eu vou chamar de conferência, em curto espaço de tempo, que proferiu e que nos brindou o professor Aguinaldo Lopes Silva Filho, nosso presidente da FEBRASGO, ilustre professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Também faço minhas palavras do professor Girão, agradeço as gentis palavras do professor Aguinaldo. Acho que tem um embasamento na nossa amizade, então há uma reverberação grande nas palavras do professor Aguinaldo, a quem nós admiramos muito pelo trabalho também que está realizando na nossa FEBRASGO. FEBRASGO realmente está num ponto de evolução crescente. Nas várias gestões, ela cresce cada vez mais. E a palestra do professor Aguinaldo mostrou bem toda a preocupação da nossa federação com relação a bem orientar os gineco-obstetras brasileiros. Então, eu parabenizo muito o professor Aguinaldo, que é o nosso comandante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. A fala do professor Aguinaldo foi muito feliz. E eu vou debater, vou levantar alguns pontos e reforçar algumas das assertivas que o professor fez. Uma primeira que eu acho que é importante, é muito importante, é avaliação clínica. Hoje a gente escuta muito falar em testagem. Não que não seja importante a testagem, é fundamental, como ele bem mostrou, mas uma anamnese pormenorizada, realmente avaliando, procurando avaliar na anamnese detalhes com relação a possíveis contágios, fatores de risco que a nossa paciente pode apresentar. Então, nós não podemos olvidar desses aspectos clínicos que só a anamnese nos oferece. E, infelizmente, a anamnese tem sido relegada, a um segundo plano. Hoje, é muito comum nós vermos já ir para exames subsidiários, mas nós temos que nos valer de uma boa anamnese. E nisso eu parabenizo a FEBRASGO, o professor Aguinaldo, que é um dos primeiros itens entre a avaliação pré-operatória. E depois a testagem, sem dúvida. Nós temos que realizar antes de um procedimento cirúrgico. Ele bem mostrou os riscos que a cirurgia numa paciente infectada, os riscos de complicações, os riscos de necessidade de cuidados respiratórios em unidade de terapia intensiva e também a maior mortalidade. Então, tudo isso é importante. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu estou começando mais pelo final
do que o professor Aguinaldo falou, porque eu acho que é extremamente importante e é nosso papel ressaltar esses aspectos. O termo de consentimento. E como ele muito bem disse, o intra e o pós. A nossa paciente precisa realmente saber, conhecer tudo que envolve aquele procedimento cirúrgico. Então, eu gostaria muito realmente de ressaltar esses aspectos. Emergências e urgências. Hoje, nessas eventualidades, o procedimento cirúrgico ele tem que ser realizado. Alguns, nos casos de emergência, mais rapidamente, outros nós podemos esperar alguns dias para melhorar condições clínicas. Os casos oncológicos, eu cito a experiência do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde nós tivemos uma redução significativa dos procedimentos cirúrgicos. Não foram suspensos, mas houve uma redução. Realmente houve uma redução. Muitas pacientes deixaram de procurar o atendimento com medo da infecção pela Covid-19. A saúde reprodutiva, nós já tivemos encontros aqui, realmente o atendimento foi muito reduzido, ficou muito limitado. Mas não é esse o que nós preconizamos, seja na Escola Paulista de Medicina, sobre a batuta do professor Girão, ou na Faculdade de Medicina, na Clínica Ginecológica. Nós temos, nesse aspecto, uma posição síncrone com relação à saúde reprodutiva. Não pode ser olvidada, não. E o último comentário que eu vou fazer é sobre a saúde mental. A saúde mental da população ficou bastante prejudicada. A saúde mental dos residentes, dos preceptores e do corpo docente também ficou comprometida nesse período. Além da falta de encontros presenciais, a situação criada nesses 6 meses, desde março, meados de março, quando a pandemia se instalou oficialmente, vamos dizer assim, no nosso país, nós estamos vivendo num sistema à distância, mas os profissionais de saúde não. Esses se encontram na linha de frente, então entram aí os médicos residentes, os preceptores e os gineco-obstetras que não fazem parte do grupo de risco. Então, eles realmente tiveram e apresentam distúrbios em sua saúde mental, que é um outro aspecto que deve ser considerado sempre, para que nós não tenhamos transtornos depressivos e outros, inclusive ideação suicida, nesses profissionais. Então, eu agora perguntaria para o professor Aguinaldo. No caso do vapor, do aerosol, o senhor mostrou um equipamento importado, que é utilizado. Nós não temos isso no Brasil. O senhor, que é um especialista em cirurgia, um grande cirurgião laparoscópico e de robótica também, que eu conheço bem. Então, nós não temos nada tupiniquim que poderia substituir um equipo, alguma coisa, professor Aguinaldo, que pudesse ser adequado para isso. Então, esse é porque nós não vamos ter os equipamentos para cirurgia laparoscópica, antes da pandemia, eram difíceis de nós contarmos com eles na rede pública, no SUS, porque não são cobertos. Bela caneca da Febrasgo, hein, professor? Você tem uma dessa, professor? Eu tenho. Achei que ia falar que não tinha. Orgulho em ser Febrasgo, viu? Não, em ser GO. GO eu sei, mas de ser Febrasgo também. Com certeza. Todo GO tem que ter orgulho de ser Febrasgo. Mas foi só para eu fazer mais uma propaganda da nossa federação. Que isso, obrigado. Mas, então, eu queria...
Oi, eu queria só mais uma pergunta. No caso das cirurgias, nós já estamos 6 meses, mas se é uma paciente, porque a demanda agora está começando a aumentar nos hospitais públicos e não públicos, e privados. Nós devemos operar, ou casos que ainda podem ser postergados, nós recomendamos e operamos nessa fase inicial, nessa fase de retomada, vamos dizer assim, os casos eletivos, mais, entre aspas, urgentes. E postergamos os outros casos. Não falo isso para cirurgias oncológicas, tanto da ginecologia oncológica como das doenças malignas da mama, ou pré-malignas. Mas, nessa eventualidade, eu acho que, em havendo condições, deveria ser realizado o procedimento cirúrgico. Então, eram essas duas considerações que eu gostaria de ouvir sua opinião e parabenizá-lo uma vez mais. Muito obrigado, professor Girão. Professor Baracá, eu que agradeço, eu acho que você ressaltou pontos realmente muito importantes. Em relação à saúde mental, é algo que a gente tem que ter essa preocupação, né, com os residentes, com os preceptores, com a gente, né, com os pacientes, né, que a gente tem percebido isso. Aquela primeira webinar que nós fizemos pela Febraso, o que a gente viu, o número de afastamentos de residentes nos programas de residência médica, professor Girão, depois você me corrige, até a Suzana que participou, falou que na Escola Paulista o número realmente muito elevado, né, por questão de teste positivo, sintomatologia, como é que isso muda toda uma rotina, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação realmente muito grande. A ansiedade dos médicos residentes, imagina, um R4, um R3, né, no seu último ano, que ela pode ter a percepção que não está tendo o treinamento adequado, né? Esse é algo que a gente tem que entender que isso pode acontecer, né? E esse é um aspecto muito, muito relevante da pandemia, né? Em relação às cirurgias eletivas, vou começar da última pergunta. Eu achei que a FIGO foi muito feliz no que ela fez em relação a essas orientações. Obviamente, a FIGO tem uma visão internacional, né? A situação na África é diferente da Europa, né? Então, hoje, ela tem essa preocupação e esse papel de pensar de uma forma geral. Mas eu acho que essa pandemia serviu para a gente ver também como é o nosso Brasil, né? Absolutamente heterogêneo. Nós não vamos ter a mesma solução para as diferentes realidades brasileiras. A gente viu isso. A gente viu sistemas que colapsaram. Eu tive colegas, por exemplo, em Belém, né, e a taxa de infecção por Covid foi muito alta. E mortalidade entre colegas nossos, né? Então, eles viveram realmente momentos muito, muito difíceis, né, em algumas regiões. Eu acho que, na minha percepção, Belém e Manaus, eles viveram realmente momentos muito difíceis. E naquele momento já havia uma discussão sobre iniciar ou não cirurgias eletivas, né? Eu ficava até um pouco incomodado da Febrasgo ter uma posição como essa. Às vezes uma pessoa está num serviço um pouco mais, com condições melhores, por tudo isso, e a gente tomar essa medida, sabe? Enquanto a gente está perdendo colega nessas outras regiões. Então, foi uma fase até difícil. Eu acho aquela questão ideal que se teve no início, de hospitais Covid-free, né, em várias regiões do mundo, isso ocorreu, inclusive em centros oncológicos, né? Para manter essas cirurgias oncológicas, vários centros criaram, né, linhas com Covid-free e hospitais Covid-free, né? Obviamente, no Brasil, a gente não teve essa possibilidade. E a gente viu naquele início, eu tive a oportunidade de conversar com colegas da Alemanha, que se deram, sempre os alemães, eles vão muito bem nessas questões, né? Tiveram uma competência de lidar com um problema muito grande. Itália, Reino Unido e Espanha. E na Espanha, faltando equipamento de proteção individual para os médicos. Na Espanha. A gente imaginava como isso, e a gente sabendo que isso chegaria no Brasil. Felizmente, eu acho que a gente não viveu exatamente o que aconteceu no norte da Itália, na Lombardia, em Bérgamo, né? Mas eu acho que o momento atual é de acordo com as condições locais. A FIGO, ela estratifica do nível da pandemia que você está, né? Se tá. E a outra questão dessas cirurgias, a prioridade que tem aquela cirurgia. Hoje, no meu consultório, o que há um tempo atrás não seria isso, uma paciente com a miomatose uterina sangrando, né, eu acho que está na hora de operar.
mas alguma coisa um pouco mais eletiva, talvez um prolapso genital, que possa esperar mais 2 meses, eu imaginaria que seria a minha visão ainda é essa aqui em Belo Horizonte. Eu gostaria que esse paciente não tivesse no ambiente hospitalar, tá? Mas eu acho que são questões pessoais, né, e que envolvem a sua estrutura de atendimento, tá? Então, o que você me perguntou sobre cirurgias eletivas, eu acho que a gente pode voltar de acordo com a estrutura e levando em consideração todas essas questões. Bom, o outro aspecto, o que o brasileiro faz, né? Eu acho que o brasileiro é muito criativo, né? Se pensou em tudo para evitar aqueles dispositivos que realmente não são disponíveis de uma forma geral, né? Em todos os serviços, por razões óbvias, né? O que se tem, o que eu faço, eu não tenho utilizado aqueles dispositivos. Eu sigo muito mais aqueles outros cuidados, né? Especialmente o ficar com o aspirador do lado, evitar. A gente tem medidas mais simples que podem fazer diferença. E a dispersão de vírus em gotícula, em fumaça, é absolutamente discutível, tá? Mesmo no início, o que a gente viu, tive a oportunidade de falar com o Giovanni, que foi da USP, que hoje está na Alemanha, né? No início da pandemia, ele está num grande centro na Alemanha, e falou, olha, aqui nós não estamos ligando para nada. Aqui, fumaça de aspirador, ninguém dá muita bola para isso. E desde então, nós não tivemos essas evidências a respeito disso. O que eu faço hoje, né? Eu não tenho nenhuma limitação em relação a indicar cirurgias minimamente invasivas, mas tomando esse cuidado. Uso uma pressão intraabdominal mais baixa, a retirada da peça cirúrgica para evitar aquela desinsuflação rápida do pneu peritônio, né? E hoje, quase sempre que possível, os pacientes que a gente está operando, imagina que sejam COVID negativas, né? Por anamnese muito bem feita, que é fundamental, você levantou atenção para isso, né? A gente não pode esquecer toda essa questão. Teste, cada vez mais, eu tenho mais dúvida a respeito de teste em população assintomática, né? A gente não sabe. A sensibilidade dos testes, né, independente de qual teste, é muito aquém do que a gente gostaria, né? Então, eu acho aí, voltar a ser médico, né, anamnese muito bem feita, um exame físico adequado, e uma anamnese que extrapola em questão de contatos pessoais. Mas eu não utilizo esses sistemas, eu utilizo essas outras medidas. Pouca gente na sala, esses cuidados em relação ao pneu peritônio, utilizar o aspirador, eletrocautério numa potência mais baixa, eu utilizo essas questões. Mas obrigado pelas perguntas. Aguinaldo, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e, apesar de ser um moderador, eu queria te colocar umas 3 situações para ouvir o que você pensa a respeito. Não são perguntas propriamente ditas, mas gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito disso. Se fala muito sobre o uso de EPIs, né? Mas a EPI, se for usar, particularmente, por exemplo, Face Shield, atrapalha muito o cirurgião. Quer dizer, eu não consigo usar. Isso incomoda, né? Tira aquela naturalidade do nosso movimento, da nossa percepção sensorial durante a cirurgia. Muitas dos movimentos que a gente faria automaticamente, a gente tem que pensar, mudar o ângulo de visão, às vezes embaça, atrapalha. Isso me dá a sensação que aumenta um pouquinho as intercorrências, aumenta um pouquinho a iatrogenia. Mesmo a máscara N95 não é a máscara que a gente está acostumado a usar em procedimentos cirúrgicos, né? Eu queria saber como que você vê isso, porque é um mantra, fala assim, olha, você tem que usar EPI. Só que eu não uso. Eu uso a rotina que a gente já vinha sempre, porque a sensação é que ela me atrapalha durante o procedimento. O segundo aspecto que gostaria de te ouvir é sobre o uso da heparina. Considerando, né, que mesmo que a gente faça o uso rotineiro do PCR pré-operatório, que entrou na rotina em praticamente todos os hospitais aqui em São Paulo, 48, 72 horas antes da internação, se rastreia os pacientes. E estamos fazendo isso mesmo no nosso hospital universitário, né? Você ainda não tem o controle da contaminação intra-hospitalar, da potencial contaminação, até pelo contato com funcionários e colaboradores do hospital. Então, e considerando que a heparina, além de prevenir trombose, diminuir a inflamação, ela também diminui a quantidade de ligação do vírus aos receptores renina-angiotensina, porque o vírus tem mais avidez por ligar com a heparina do que com a célula humana.
Você não acha que nós deveríamos talvez ser um pouquinho mais condescendentes, um pouquinho mais coisa no uso da profilaxia, até talvez com uma justificativa de trombose, tudo, mas pensando nesses aspectos? E a última consideração, que foi um ponto que vocês tocaram, que eu acho fundamental, que é a parte do equilíbrio emocional. Mas eu queria ouvir um pouquinho você sobre o equilíbrio emocional para operar. A cirurgia, a partir de um determinado momento da vida profissional, é uma sobrecarga para quem vai operar, né? É uma baita responsabilidade. Você já vai mais tenso, né? Quer dizer, numa situação normal. E aqui não tem como se furtar que todos nós, principalmente nos momentos iniciais, né? Só de sair de casa já se questionava se estava fazendo a atitude certa. Porque todos nós temos as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos vulneráveis, e quando você vai tenso, você vai preocupado. Você conhece algum algoritmo que a gente pudesse implantar para os nossos residentes, para os nossos médicos, que fala assim, olha, você está com um distúrbio de ansiedade um pouquinho além do que o ideal para esse momento cirúrgico seu. Eu acho que se dedique a alguma técnica de relaxamento, alguma técnica de preparo antes das cirurgias, para a gente diminuir a iatrogenia, diminuir as intercorrências. Por favor, Agnaldo, vontade, vontade. Obrigado, professor, pelas perguntas. Em relação, eu tenho a mesma impressão sua em relação ao EPI, tá? E tanto que a gente vai mudando com o passar do tempo. Inicialmente, eu ficava todo com uma parafernália enorme, usava face shield N95, para que eu terminava uma cirurgia. Eu já não enxergava mal, porque embaça, tá? Com óculos, aquela coisa toda, eu uso óculos. Então, assim, o prazer que eu tenho, a única parte boa da N95 é quando você tira na N95, né? Você consegue respirar, né? Essa é uma coisa indescritível, você conseguir respirar. O meu nariz entope, eu não respiro, eu vivo aquela coisa toda. E, assim, e aquela primeira questão da AGL, eles foram muito oportunos, eles colocaram aqui. Os americanos, eles fazem algumas coisas muito bem feitas, né? A recomendação era essa: cirurgia vaginal laparoscópica N95 e face shield, né? E eu comecei a seguir aquilo. Hoje o que eu tenho percebido é a gente voltar à nossa rotina, sabe? Assim, benefício disso, e até que ponto que pode parecer bom, mas na verdade a gente não sabe. Você encosta, de contaminação. A laparoscópio que você opera às vezes com a mão mais em cima, aquela face shield, às vezes até risco de contaminação no opera. Cirurgia vaginal, face shield incomoda, né? Não estou habituado a utilizar aquilo. Hoje eu voltei, assim, operando pacientes. Hoje a gente conhece mais a doença, né? A gente, a princípio, está operando os pacientes COVID negativo, né? Então, hoje eu tenho essa questão, eu uso a mesma rotina. Eu faço exatamente o que o senhor faz, tá? Eu tenho mantido óculos, né? A máscara usual mesmo, sabe? E mantido só essa questão. Tanto para a laparoscopia, que seria a maior preocupação, quanto para cirurgias vaginais. Então, eu tenho essa questão em relação a você. A heparina eu concordo, tá? Eu acho que, assim, eu não gosto, já que excesso de cuidado, eu tenho um pouco de medo, assim, eu acho que tem que fazer o que precisa ser feito, eu tenho muito cuidado com isso, mas eu sigo as questões do Caprini, eu sou um pouco até assim, obsessivo com essa questão de fenômeno tromboembólico, mas eu sigo o Caprini, mas hoje eu estou mais liberal em indicar heparina. O que eu não sei é manutenção da heparina, especialmente que os nossos procedimentos ficam ali 1, 2 dias internado. Qual que é o valor que tem em 1, 2 dias, sendo que essa infecção, a fase inflamatória vai vir, sei lá, 7, 10 dias depois, né? Mas eu tenho prescrito mais enoxaparina para os pacientes, assim, durante a internação, tá? Eu sou mais, assim, já virou quase uma rotina nessa fase, eu tenho prescrito durante a internação. Porque a gente não tem evidência, por razões óbvias, e é difícil isso, né? Qual que é o valor disso a longo prazo? Mas eu também tenho seguido isso que você tem falado, sabe? Assim, eu tenho mantido, assim, a heparina, mesmo coisa que talvez não fizesse, eu forço um pouquinho ali no Caprini para utilizar a questão de heparina nas pacientes. Mas a minha dúvida é se manter a longo prazo. E hoje, para pacientes oncológicos, né, mantém 30 dias, tem um risco mais elevado de fenômeno tromboembólico, eu mantenho pelo menos 4 semanas de anticoagulação, sabe? Aí essas eu faço isso hoje, essas eu tenho certeza que pode ser que tenha realmente um benefício. Mas essas que só 2, 3 dias eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, mas eu mantenho durante a internação enoxaparina para grande parte dos pacientes, já pensando que são cirurgias pélvicas. Tá?
A questão do nosso equilíbrio emocional, isso mudou muito. Eu vejo aqui, e até as nossas estratégias, né? Quando começou a pandemia, e não tinha nenhum caso em Belo Horizonte, para pegar uma maçaneta de porta de hospital, eu já ficava pensando no Covid, né? Eu ficava constrangido de pedir um colega para olhar um pós-operatório meu, que eu ficava pensando que eu pudesse estar expondo esse colega a algum risco. Imagina nos programas de residência e tudo isso, né? Eu chegava em casa, trocava a roupa, aquela coisa assim. O ser humano tem uma capacidade de adaptação que é uma coisa impressionante, né? Hoje tem muito caso e eu estou muito mais assim. Não sei se adaptamos a isso, eu não sei se é uma boa palavra em relação a isso, né? Porque realmente a gente não sabia o que ia acontecer no Brasil. E quando eu tive essa primeira live com esse grupo mais uma vez, Reino Unido, Espanha, Itália e Alemanha, eu fiquei muito assustado. Porque o caos que esse pessoal viveu lá, eu falei, gente, o que nos espera, professor Baracá? Um caos. Você vê Espanha sem EPI, sabe assim, o pessoal sem máscara, usando máscara descartável o tempo todo, sem avental impermeável, sabe assim, pacientes oncológicos suspensos quimioterapia, suspenso cirurgia. Todos os clinical trials foram suspensos, porque não tinha segmento mais de paciente. Olha o que isso vai implicar no mundo nos próximos anos, né? E a gente imagina em ter relação aos profissionais de saúde. Quando a gente fez a campanha da FEBRAS, que é preciso cuidar de quem cuida, foi exatamente isso que vocês comentaram. Você coloca em risco o seu paciente, né? Você e seus familiares, né? A gente traz para casa. Se as pessoas têm receio de ir para uma aglomeração, ir numa padaria, imagina num ambiente hospitalar. É o que nós estamos expostos. E o tanto que várias questões a gente recebeu de colegas no elevador. Por favor, não use esse elevador, porque você é um profissional de saúde. Então, essa valorização que nós deveríamos ter dos nossos colegas profissionais de saúde de linha de frente, isso não aconteceu, né? Isso ficou uma coisa muito pequenininha, um panelaço que durou 2 dias, né? E pessoas que perderam a vida nisso, né? Nós temos aqui o professor Idelberto, nós tivemos junto, né, Baracá, oportunidade boa. A gente não pode perder as nossas oportunidades que a gente tem na vida, né, professor? A gente estar junto e fazer o bem. Então, assim, a gente perdeu colegas nisso, né? Então, é muito complexo. O que nós fizemos, que no Hospital das Clínicas, você me perguntou se tem... Eu não tenho nenhuma dica para isso, eu acho que a FEBRASMO tentou trazer isso para os preceptores, ajudar um pouco essa questão, até a ansiedade dos residentes em relação a treinamento, exposição, toda essa questão. Oferecemos face shield e avental impermeável para vários estados brasileiros, a gente fez uma campanha, deu muito certo isso. Mas o que a gente tem feito aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem um acesso, até uma linha de pesquisa nossa, de mindfulness. Então, a gente disponibilizou mindfulness para os residentes nesse momento. E o conceito de mindfulness mudou, né? Não é um relaxamento, não é uma terapia. É assim, você viveu o presente, sem estar agarrado, pensando o tempo todo no passado e sem pensar no futuro. Mas ver o que você pode fazer. A gente trouxe um programa de mindfulness, né, disponível para os residentes, para os médicos residentes. Porque os alunos ficaram fora, mas os médicos residentes na linha de frente. Perfeito. Professor Edmundo, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Professor Girão, eu gostaria, sim. Essa sua pergunta, que foi muito bem respondida também pelo professor Aguinaldo, sobre os problemas emocionais. Eu quero aqui contar, então, uma experiência do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Manuel, eles desenvolveram um aplicativo, chama Com Você, que foi inicialmente aplicado aos servidores, médicos, toda a equipe de saúde do Hospital das Clínicas, residentes e preceptores. E nesse aplicativo fazia-se uma avaliação geral com algumas perguntas sobre distúrbios emocionais, como depressão, ansiedade, e aí tinha um score. A partir de um score de um determinado valor, ele era considerado que necessitava de uma orientação. Então, aí ele recebia, não os casos severos. Casos severos tinha que ter um outro encaminhamento. Os casos acentuados, severos. Aí ele recebia vídeos, como diminuir a ansiedade, como combater a depressão. Foi uma coisa excepcional que foi feito.
foi aplicado inicialmente a todos os profissionais de saúde do Hospital das Clínicas de São Paulo, aos residentes e aos preceptores. E aos estudantes também que participavam de todo esse processo de atendimento. Isso hoje, ele estava em registro, eu acho que já está registrado no iPhone, iPhone, né? E no Android, os dois sistemas que existem. Chama Com Você. Foi uma coisa muito excepcional e indo de encontro à sua preocupação, professor Girão. O senhor vê que o senhor tem também, como sempre, um olhar para isso. Eu queria, só para encerrar minha fala, professor Girão, fazer a menção ao professor Idoberto Carneiro de Oliveira. Eu tive o privilégio de sucedê-lo na Febrasgo. O professor Idoberto era uma pessoa com quem eu me relacionava muito bem e esteve na banca do concurso de professor titular do professor Aguinaldo e convivemos com ele num encontro que o professor Aguinaldo fez após a posse com os ex-presidentes da Febrasgo, e realmente senti muito a perda do professor Aguinaldo, como senti também a perda de um grande colega, de um grande amigo de Goiás, o Altamiro, nosso querido Altamiro, que ele era uma pessoa simples, altamente competente, professor, e que gostava muito de estudante e principalmente de médicos residentes da nossa especialidade. Então, foi outra perda que também me marcou muito, porque nós tínhamos uma amizade de mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Muito obrigado, professor Girão. Deixaria também aqui registrado o nosso carinho, professor Almir. Sem dúvida. Acho que merece ser muito mencionado e deixa a gente muito emocionado quando lembra. Professor Almir também, professor Girão, desculpa, além de ser um grande professor, ele sempre cuidou na Febrasgo, além de outros aspectos acadêmicos, mas ele tinha uma atuação muito forte com os médicos residentes da nossa especialidade, professora Almir Antônio Urbanetes. Bem lembrado também, professor. Perdemos muito. Professor Almir era uma pessoa ímpar, uma educação, uma coisa, tinha o jeito dele que vai fazendo muita falta. Ele foi um dos precursores do teste do progresso. Hoje o teste, o TPI, né, começou e tem todos os grandes avanços da Febrasgo, foi graças ao professor Almir. Até a última hora, do lado, terminou o livro editado, professor Baracá e Girão. Uma coisa assim, o professor Almir foi uma coisa impressionante, sabe assim? Uma perda muito, muito grande. Por isso, vamos aproveitar sempre esses nossos momentos, que é isso que fica para a posteridade. Exatamente. Precisaria agradecer aqui ao professor Aguinaldo. Você nos presenteou, recebemos um presente hoje com a sua exposição e as suas considerações. Em nome de todos nós e de todos que participaram e assistiram, fica aqui o nosso real e sincero agradecimento. Saí daqui hoje presenteado. Eu chamaria a nossa aqui, a nossa Marta, a doutora Marta Kemp, ela tem uma surpresa para todos nós. Fique à vontade, Marta, por favor, se manifeste. Obrigada, professor. Nós fizemos um sorteio lá pelo Instagram da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia do Manual de Ginecologia da SOGESP. E já saiu o resultado. Quem ganhou o livro foi a Camila Marinho. O resultado daqui a pouco vai ser exposto lá, vai ser postado lá no Instagram da IBGO. Muito bom, parabéns. Muito bom. Parabéns, Camila. Bom, eu só quero agradecê-lo, viu, professor Manuel, professor Baracá. Parabéns, Marta. Muito bom ver a Cândida aqui, viu? Eu acho que vocês, né? Eu acho que a gente, seguindo, né, professor? A gente vai passar essa turma que tem chegado aí com força total.
Obrigado. Tem a Ana. A Ana, não estou vendo a Ana. Cadê a Ana? Ana tá que ela está no Ei, outro, Ana, no YouTube. obrigado. Tá escondidinha. Desculpa, Ana. Tá escondidinha. Perdão, Ana. Isso. Tá bom, Ana? Muito bom vê-las, viu? Tá? Quem vai ficar na frente vai ser essas meninas, viu, professores? Viu? Nós já vamos passar. Parabéns, viu, por tudo, viu? Obrigado, viu? Professor, olha, uma honra vê-los, tá? Olha, eu aprendo muito com vocês, tá? Eu falei com o professor Baracá, eu fui um pouco... Me faltaram referência, eu fui muito sozinho aqui em Belo Horizonte, e eu tenho em vocês algo... Professor Girão, o meu contato com você físico deve ter sido 12, 24 horas, alguma coisa, mas isso pode ser marcante para a minha vida, tá? Professor Baracá, cada banca que estamos juntos, tudo que você me fala, tá? Pode ter certeza que é minha grande referência. Eu não tenho como agradecê-los por tudo, tá? E muito bom vê-los juntos, porque a gente nunca tinha falado isso para os dois, mas o tanto que vocês dois representam muito para mim. Obrigado por tudo, tá? Obrigado. Um bom sábado para todos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, se cuidem, viu? Abração. Cuidem-se. Tchau, um abraço. Meninas, com Deus. Meninas, tchau, parabéns. Tchau, Ana, viu? Professor Girão.